E isso me preocupa. Ter mais um ano de Everton no Palmeiras, dizem que estão querendo estender de 26 para 27. A única coisa que não me preocupa é que isso eu vou falar aqui em primeira mão, é que o Everton não quer uma matéria, Thiago, onde está falando do André Hernan. Carlos Miguel encanta Abel Ferreira com desempenho. Um desempenho absurdo, entre aspas, tá? Esse absurdo está entre aspas. Nos treinos do Palmeiras, diz André Hernan. Gigante de 2,4 metros vem chamando a atenção nos treinos pela intensidade e pela grandes defesas, ganhando elogios da comissão técnica e dos companheiros. Eu acho que não é novidade para ninguém o quanto esse cara está treinando. Né? De acordo com as informações divulgadas pelo jornalista André Nan, no canal da ESPN, o desempenho do Carlos Miguel é considerado absurdo. Repito, considerado absurdo. O repórter destacou que o arqueiro tem treinado igual a um maluco e está mostrando reflexo acima da média nas atividades comandadas pelo Abel Ferreira em seus auxiliares. As imagens divulgadas pela TV Palmeiras reforçam a avaliação. O goleiro tem protagonizado defesas difíceis e incríveis em lances de finalização cara a cara, mostrando elasticidade e tempo de reação que está empolgando a comissão técnica. Eu acho que isso daqui que nós falamos aqui, Thiago, depois eu posso até continuar comentando, lendo a reportagem, mas já deixa muito claro que não é à toa que nós estamos pedindo esse goleiro já faz um tempo, né? Como o jogador que pode vir e nos dar um resultado considerável, porque o Everton, infelizmente, não está conseguindo dar esse resultado considerável já faz um bom tempo. Não tem mais saída de bola, não tem um reflexo bom, não tem mais aquele lançamento que ele já teve um dia, onde ele deixava os jogadores na cara do gol, que era isso que fazia a diferencial do Everton. Ele vem caindo de produção dia após dia, e o reflexo do Everton realmente é algo que me incomoda e me preocupa muito. Dizem, né, até que estão querendo oferecer mais um ano de contrato para ele, inclusive o trabalho que estava, a matéria que eu falei hoje pela manhã é exatamente sobre isso. E isso me preocupa. Ter mais um ano de Everton no Palmeiras, dizem que estão querendo estender de 26 para 27. A única coisa que não me preocupa é que isso eu vou falar aqui em primeira mão, é que o Everton não quer. O Everton quer 3 anos de contrato no mínimo. Normalmente pede 4, né? Mas ele quer 3 de contrato no mínimo para poder renovar o seu contrato com o Palmeiras. A ideia do Everton é finalizar a carreira aqui no Palmeiras. Eu acho que vai ser muito difícil ele renovar para mais um ano, de verdade. Porque, assim como aconteceu com o Fernando Praz na época, que era um goleiro que estava em fim de carreira, eles queriam renovar o seu contrato para mais um ano, ele não aceitou. E eu acho que vai acontecer o mesmo com o Everton. Ele não vai aceitar e vai acabar saindo do Palmeiras, Thiago. Sim, a situação do Everton é muito clara, né? Ele é um líder, ele é consolidado aí com a camisa do Palmeiras, é um jogador histórico, com muitos títulos, com muitas participações. Recentemente ele teve a homenagem dos 450 jogos. Não é para qualquer um chegar à marca que o Everton chegou, porém o tempo passa para todo mundo, e hoje ele não vive mais o seu tempo áureo, né? Apesar de não ser tão mais velho assim, num país onde você vê goleiros facilmente chegando aos 40, 41 anos, jogando em alto nível. O Everton tem 37, mas ainda assim ele já demonstra alguns sinais de declínio na carreira, né? Tem algumas deficiências, como a gente já sabe, a saída do gol é muito complicada, é um goleiro que depende muito do posicionamento, acaba não tendo tanta explosão, não é um goleiro que faz defesas muito mirabolantes por estatura ou qualquer coisa que o valha, mas não dá para desprezar a história incrível que tem o Everton no Palmeiras. Então eu acredito que é a coisa que mais pesa hoje para o Abel Ferreira fazer a substituição do goleiro, tá? O Carlos Miguel, com toda certeza, tecnicamente, é um goleiro muito acima do que nós temos no Brasil, na verdade, né? Não aqui sendo maluco ou lúdico, mas o Palmeiras não gastaria dinheiro à toa com o Carlos Miguel, que não foi barato, a verdade é essa, mas se ele não fosse um jogador acima da média. De fato, ele é um jogador muito acima da média. Então a gente espera que ele tenha oportunidades o quanto antes. Agora, por enquanto, a sombra do Everton é inevitável por causa do personagem, o Everton, né? Por causa dos 12 títulos, por causa dos 450 jogos, da liderança muito positiva que tem o Everton dentro do vestiário. Enfim, é um jogador ponderado, é um jogador que não tem qualquer tipo de extracampo que prejudique o Palmeiras. Então todos esses pontos jogam a favor do Everton. Mas eu concordo com vocês, eu não acho que ele vá querer um contrato pequeno, não. Muito provavelmente o Everton vai querer algo bem maior do que só mais um ano, até porque não seria o primeiro cenário que a gente veria de um ídolo ou de um jogador já mais de certa idade
não aceitando contratos pequenos. Então, como ele tem a oferta, a gente já trouxe aqui no canal, ele tem oferta do Inter, não só do Inter, mas ele é um jogador que tem mercado, o Everton, né? Então é muito provável que ele queira manter-se titular, manter-se protagonista por mais tempo. Se o Palmeiras vai ter interesse ou não, é outra história. Agora o Carlos Miguel, ele não só vem treinando muito bem, mas ele já foi contratado justamente porque ele é muito diferente tecnicamente. Eu acho que a única deficiência dele em relação ao Everton é mesmo sair com os pés. Eu não me lembro propriamente ver o Carlos Miguel com tanta facilidade de jogar com os pés como o Everton tem. O Everton consegue sair bem com os pés, tanto pela direita quanto pela esquerda. Inclusive tem a parte de lançamento, né, muito forte da parte dele. O Carlos Miguel, sinceramente, eu não me lembro de ver essa característica no jogador, mas é um goleiro jovem. Então, é um goleiro mais raiz, vamos dizer assim. Não é um goleiro muito de jogada de líbero, mas entrega demais, debaixo das traves. Quando ele consegue ficar debaixo das traves, né, porque o cara é maior que as traves, mas é um jogador bem diferente. E, cara, muito sinceramente, o Palmeiras precisa já ir pensando numa forma de encaixar o Carlos Miguel para a temporada aí, viu, Zé? Eu não concordo da forma como o Palmeiras faz, Thiago. Quem quiser mandar áudio, tá? Tá aqui embaixo. Ó. Só mandar, que a gente tá aqui para ouvir o seu áudio. O que eu não concordo é a forma como o Palmeiras trabalha. Se tem a oportunidade de vender, se realmente isso é fato, né? Eu acho que passou da hora do Palmeiras aprender que o ciclo se encerra. Porque depois que passar isso, Thiago, eu acho que não vai ser difícil. Na verdade, nós vamos perder. Se temos um pouco a ganhar com o Everton, por mais que saibamos que é um jogador que gostaria muito de encerrar sua carreira no Palmeiras, inclusive a matéria que eu li hoje pela manhã fala sobre isso. É uma matéria de um porto alegrenho aí que comenta sobre isso, né? Mas o Palmeiras tem que olhar nessas horas para o cofre. Se tem a oportunidade de vender, ganhar uma grana em cima, para que vai esperar o contrato acabar para poder liberar o jogador? Vende, ganha em cima agora. Faz com que o Palmeiras consiga pelo menos pouco, mas lucrar com o jogador. Mas o que parece é que o Palmeiras perde o time nessas horas. Fica com essa gratidão eterna com os jogadores, onde para mim não é bacana, cara. A forma como o Palmeiras trata não é legal, não gosto. De verdade, não gosto mesmo. Eu acho que, infelizmente, né, cara, a idade chega para todos e pro Everton não é diferente. Eu não tô nem criticando o jogador em si, eu tô criticando a forma do próprio Palmeiras trabalhar em cima desse tipo de situação, de mercado da bola, porque passou da hora, de verdade, passou da hora mesmo do Palmeiras aprender que existem jogadores que, se não vender rápido, vai perder o time e, ao invés de ganhar, vai perder dinheiro. É simples assim, cara. Não tem porquê não ter um jogador que não vai render mais, não vai lucrar mais com esse jogador, vai ficar por gratidão para sempre. Não é mesmo, Thiago? É o erro que a gente cometeu, por exemplo, com jogadores como o Mike, como o Marcos Rocha, né, Scarpa. o próprio Scarpa, o Zé Rafael. O Zé Rafael, apesar de eu gostar muito do jogador, também é um jogador que ficou na nossa história recente, mas também chegou um momento que precisava se desfazer do jogador, no bom sentido, lógico, né? Não do ser humano, mas do ativo do clube, né? Então são ciclos que precisam se encerrar. Falando de gol ainda, acho que o Palmeiras peca muito com essa questão de entender quando o jogador já chegou ao seu limite, né? Gosto muito do Everton, o Everton está na nossa história, repito, mas realmente é o momento de ele viver uma nova fase e do Palmeiras também ciclar aí a posição. Vejam só a diferença que foi, vamos lá, a galera que está no chat, a galera que está aqui com a gente ao vivo, vejam só a diferença que foi quando o Kelvin chegou e assumiu a titularidade da lateral direita. Então, assim, gratidão ao Marcos Rocha, gratidão ao Mike, mas nós subimos o patamar quando nós ciclamos a posição. E não é nem porque o Kelvin é um craque extraordinário, mas a gente deu a oportunidade de um novo jogador chegar e entregar o seu trabalho. É o que a gente espera para todas as posições dentro de campo, né? Vamos lá, não vamos falar de jogadores tão velhos ou tão mais velhos assim, mas o Palmeiras descobriu, entre aspas, a dupla Flaco e Vitor Roque através dessa ciclagem. Vamos mudar a forma de jogar? Pumba, achou a forma de jogar com Vitor Roque e Flaco. Vamos mudar a forma de jogar. Que grata surpresa foi agregar, né, o Fux à zaga do Palmeiras. Lógico que ele não é titular, mas deu um respiro, né, para a posição. Que grata surpresa que foi. A gente viu boas atuações já do Jefté, que não é um jogador do mesmo nível do Piquerez, mas que já dá uma outra opção, uma outra cara ao time, né? Lembrando aí
que é um jogador que não está comprometendo e está jogando bem. Você vê a participação dele no jogo entre Palmeiras e São Paulo foi primordial. Então, quer dizer, são ciclos aí que você vai percebendo que é importante. Imagina o Palmeiras morrer abraçado com o Vanderlan. O Vanderlan não vinha bem. Não vinha bem e, enfim, seguiu sua carreira, tá tudo bem, garoto novo. E o Palmeiras trouxe uma outra opção. E é isso que a gente espera. Né? Agora a gente vê, por exemplo, o Everton, que mais uma vez, repito, ídolo, jogador muito campeão com a nossa camisa, mas está acomodado. Qual que é a competitividade que há com o Everton hoje? O Marcelo Lomba, cara, o Marcelo Lomba é um cara muito tranquilo, não tá lá para disputar posição com ninguém, ele tá feliz em estar ali no Palmeiras, ganhando seus títulos, sem pressão nenhuma, e já era. Diferente do Carlos Miguel, o Carlos Miguel quer se provar, quer ganhar título, quer aparecer na história de um clube, ele não tem história no futebol ainda. O Thiago, ele Exato. quer fazer um nome, porque ele tem um rival, cara, que ele jogou no rival, imagine a gana que esse cara tá, o sangue no olho que esse cara tá de mostrar resultado, porque os corintianos, eles estão torcendo contra o Carlos Miguel. Hoje, eles torcem que o Carlos Miguel se lesione, eles torcem que o Carlos Miguel morra no banco de reserva. Esse é o pensamento do corintiano hoje. Então, se o cara entrar, ele vai abraçar de uma forma, cara, absurda. E outra, será que o Palmeiras está esperando o quê? Que o Everton se torne um Rony, que seja aclamado negativamente pela torcida do Palmeiras, para poder realmente dar um pouco de, pelo menos de tempo para o cara ficar no banco de reserva e não ser queimado, porque isso que o Palmeiras faz não é um serviço ao jogador, é um desserviço ao jogador, assim como estava fazendo com outros, fizeram com o Rony, entre outros jogadores. Eles insistem em momentos que o jogador não está bem e faz com que potencialize cada vez mais o torcedor ficar nessa, cara, angústia de ficar criticando, onde o cara que é um ídolo, ele se torna um cara que o torcedor não aguenta mais. Será que é legal isso? Não vejo com bons olhos. Já que não quer mandar o cara embora, então dê um tempo pro cara. Dê um tempo pro cara voltar à sua forma, coloca o cara no banco de reserva para pelo menos ele respirar e pensar um pouco, né? É assim que funciona, velho. Não adianta você ficar. Futebol é uma coisa que se você bobear, cara, se você piscar o olho, o outro adversário te engole. E com jogadores em momentos, infelizmente, ruins, como está vivendo o Everton, e não é de hoje, o adversário sente a fraqueza, a fragilidade e vai engolir. A gente dá sequência, senão não vai dar tempo da gente falar tudo que nós nos propomos a falar. Palmeiras já trabalha com venda de GI por 127 milhões de reais e reposição já é alvo no mercado. Essa reportagem é do André Hernan, tá? Isso não é coisa da nossa fonte, da nossa cabeça, não. É do André Hernan. Ele veio com essa matéria falando sobre isso e eu acho interessante a gente abordar esse tema. A saída dos jogadores já é trabalhada nos bastidores, tanto que o time já pensa numa reposição na próxima janela de transferência. Aí tá falando aqui sobre o trabalho do Palmeiras relacionado a isso. Inclusive fala, de acordo com as informações apuradas pelo jornalista André Hernan, nos bastidores do Palmeiras já trata algumas saídas, tanto que já trabalha com a reposição para a chegada de um jogador para substituir Giai. O argentino está na mira do mercado europeu e já na última janela de transferência foi alvo de muitas sondagens. Com a chegada de Kelvin, a tendência é que ele seja negociado no fim do ano, outro defensor pode chegar. E tem uma matéria aqui do Grito Alviverde que trabalha em cima disso também. Urgente, Palmeiras vai priorizar na janela de reposição para eventuais saídas de Facundo Torres, que virá a mexer com também a lateral direita do Palmeiras, que é o Giai, que pode ir para um clube italiano. E está falando aqui sobre os números. Qual o valor que o Palmeiras quer para vender Giai? Nos bastidores do Alviverde, as informações são que o clube topa negociar o defensor argentino por um valor de 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais na cotação atual. O setor passou por reformulação na temporada. E vale destacar que esse setor foi responsável por muitas mudanças no Verdão nessa temporada. Além da chegada de Kelvin, duas importantes saídas acontecerão, que são essas duas aí. Aconteceram, na verdade, que foi o Mike e o Marcos Rocha. Mas, enfim, deixando para a galera aí, e o que você acha, Thiago, sobre essa possível saída de Giai, cara? Olha, o Giai ainda não deu tempo, né, de se consolidar no Palmeiras. Então, não me surpreenderia se eventualmente vier uma proposta bacana o jogador ir embora, até porque o Palmeiras tem peça de reposição tanto na base, né, tem opções de mercado também. Temos o caso aí do próprio Gilberto, o amigo lembra aqui, ó, no comentário, falando sobre o Gilberto, que é um possível reserva imediato aí para o Kelvin, jogador da base, que é elogiado por boa parte da crítica aí, né? Mas eu não vejo como absurdo se eventualmente o Giai sair, não. Agora,